Como estão vocês, meus queridos amiguinhos? Aqui é o Vini, o apresentador deste programa, e eu estou bem curioso sobre o que eu vou descobrir hoje. Olá, aqui é o Wesley, e eu estou bem empolgado, na verdade, para poder ensinar um pouquinho da cultura para vocês. Aqui é a Joyce e eu tô bem ansiosa para poder responder as perguntas. Hoje eu vou bater um papo com duas pessoas adeptas da Umbanda, tendo em vista, claro, que a minha perspectiva será a de uma pessoa que sabe muito pouco sobre o assunto, certo? Então, sem mais delongas, vamos tirar essas dúvidas, essa visão de leigo, eu tô realmente bem curioso. Então, primeiramente, Wesley, você contou pra mim antes que tinha até uma introdução aqui que o senhor gostaria de fazer sobre esse assunto devidamente. Conta aí. Então, eu gostaria de falar, na verdade, acho que antes de adentrar a parte da Umbanda, que é uma egrégora, eu gostaria de falar um pouquinho da teoria da criação. Diga. No início não existia nada, né? Era tudo vazio. E Deus decidiu criar o universo e tudo, com o tempo, né, decidiu criar todas as coisas existentes no mundo, né? E todas essas coisas existentes, elas têm camadas espirituais, né? Cada camada, ela tem uma divisão. Então, o que ele fez? Ele começou a criar tudo a partir das centelhas cósmicas, que também são conhecidas como chama trina. A partir disso daí, ele teve que fazer a parte espiritual e ela foi se dividindo para poder chegar até a nossa dimensão. Então, o que acontece? Primeiro, existiam as egrégoras, que são, por exemplo, fraternidade branca, hinduísmo, egípcio, nórdico, romano. Isso tudo é uma egrégora, é onde todas as pessoas acreditam nisso e essa energia flui e vibra numa intensidade, certo? Então, a partir disso daí, ainda elas não conseguiam chegar no nosso plano espiritual. Então, o que acontece? A partir dessas egrégoras, elas criaram os espíritos monádicos, que, assim, sequentemente, ainda não conseguiam chegar até nós, né? Porque é uma dimensão muito menor. Então, eles se dividiram em 12 seres. Os espíritos monádicos se dividiram em 12 seres. E esses 12 seres ainda não conseguiam chegar na nossa dimensão, né? Que é uma dimensão ainda muito mais abaixo. Então o que aconteceu? Eles tiveram que se dividir de novo e formaram 144 almas. Foi feita essa divisão a partir dos seres, onde chegou nas almas, e aí sim conseguiram chegar no nosso plano espiritual. A Umbanda é uma parte egrégora espiritual, aonde eles estão num nível acima do nosso, mas eles fazem todo esse caminho de processo entre nós e o divino. Então tem uma longa jornada desde a fonte até aqui. Como eles tiveram que se dividir para chegar até nós, a gente faz todo o trabalho para retornar a ser um espírito monádico, um ser evoluído e divino. Então teriam que todos ir nos evoluindo de novo para retomar esse espírito monádico. Ou seja, de almas a gente tem que voltar a ser seres e de seres a gente tem que voltar a ser monádicos. Ou seja, os seres trabalham para que as almas ganhem luz e subam de nível, vamos dizer assim. Aumentem o cargo dela. Como se fosse do trabalho, entendeu? Então eles vão lá e sobem de nível de novo até se tornar um espírito monádico. Mas então tem que ser um trabalho todo em conjunto, já que teve toda essa divisão, entendeu? A Umbanda, no caso, é uma egrégora, ou seja, uma congregação, né? Várias pessoas se juntando pra transmitir uma força espiritual, é tipo isso, digamos assim. Em busca da mesma coisa. Acho que essa introdução aí era o que eu queria pôr, que eu acho que é algo bem importante na parte espiritual pra gente entender um pouquinho. Bem importante e bem explicativo. Pois é, deu uma elucidada aqui, né? Que eu não fazia ideia de que existia uma complexidade de coisas a respeito disso. Bem da hora. Inclusive, deixa eu até trazer uma questão bem mundana a respeito, né? Fugindo um pouquinho do cósmico, vindo pro cotidiano, porque tem certeza que a pessoa que tá assistindo, ela também tem certas dúvidas, né? Até mesmo para abordar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, o termo macumbeiro é pejorativo para vocês? Bom, nós que somos da religião, de uma maneira bem mais simples de dizer, nós, às vezes, em brincadeiras, a gente acaba se chamando, mas é um termo pejorativo, assim, para todos. Então, eu acho que pra gente quebrar essa questão, vem tudo por parte do preconceito. Mas eu acho que pra gente mesmo, né, acho que depende de cada pessoa. É muito relativo. Eu, por exemplo, se meu amigo, que é umbandista, me chama de macumbeira, venha cá, eu não vou me importar.
Mas uma pessoa já que não tem conhecimento da religião se torna algo mais preconceituoso. Até porque se você for ver, a macumba, na verdade, elas são duas coisas. A macumba é uma árvore. Olha só. É uma árvore afro, né? Aham. Pô, o cara tá chamando eu de árvore. E a macumba, na verdade, ela nem se faz quando você... O pessoal geralmente acredita que a macumba é quando você vai lá e faz uma oferenda, né? É. E não é. A macumba verdadeira, ela funciona quando você tá dentro do terreiro, com todas as pessoas vibrando na mesma intensidade, e é ao toque do tambor, do atabaque. Então, quando você tá ouvindo o barulho do atabaque, aí sim você tá fazendo a macumba verdadeira, no caso. Que seria o toque do atabaque para você vibracionar na mesma energia. Aí tá rolando a macumba de verdade. Muitas pessoas também falam que, na verdade, a macumba, ela é um instrumento, sabe? A gente tem tudo dado, tudo como sagrado, né? Nós que estamos dentro das giras, né? Que se chamam os nossos eventos. Então, é o que ele falou. O toque do atabaque... Tudo tem um porquê, as palmas, a maneira de você dançar, a maneira de como você vai adorar aquele orixá, as oferendas, a maneira de como cada um vai se entregar. Como ele estava falando da macumba, o pessoal se reunir para poder fazer os seus rituais é algo muito sagrado pra gente. Então a gente às vezes nós tratamos como macumba, mas pra gente, pra nós ubandistas, é algo muito mais além. É, na verdade, o meu divino se conectando com o divino exterior para poder fazer toda uma transmissão de coisas boas para o mundo. Porque todos vibracionamos na mesma intensidade, né? Exato. A gente é universalista. Entendi. Não individualista. Exato. É como se a macumba fosse, se botássemos sobre outra perspectiva, é como se fosse a missa da Umbanda. É isso, tá todo mundo junto numa mesma vibração, né? Clamando de uma mesma forma para uma mesma entidade especificamente. Exato. Daria pra fazer essa comparação? Se você for ver a partir da evolução do mundo, se você for pegar desde antigamente até a gente colocar hoje em dia, né? Os vikings acreditavam nos deuses, certo? Um deus pai supremo e os outros deuses que antecedem ele. Sim. Você vai lá no Egito, você pega... Se eu não me engano é Ra, que é o deus supremo da criação, e os outros deuses a partir deles. Certo. Então se você for ver, é uma evolução, cara. Um deus pai supremo sempre tem. Sim. E os outros só trabalham em conjunto. Aí você vai pegar o cristianismo. Deus, o criador, e os santos que trabalham a partir dele. Aí você pega a Umbanda, Oxalá, o deus supremo, e você pega os orixás, que são em conjunto com ele. Então, se você for ver, é tudo uma evolução e tudo em busca da mesma coisa. Porque sempre tem um Deus que ilumina tudo e os outros que apenas o ajudam nesse contexto. Só mudou a oferenda, em vez de ser deuses, os outros viraram santos, os outros viraram orixás, mas tudo é em prol da mesma coisa. Então, sempre que eles louvavam lá, a gente também tá continuando o mesmo louvor, só que de forma diferente. Se tirar essa ideia, né, de que uma coisa é certa e a outra é errada, né? Se a gente considerar que tá tudo certo, né, tá tudo... Uma evolução porque o mundo vai mudando e as pessoas vão mudando e as crenças vão mudando. Então o que acontece? Os espíritos também tiveram que mudar as egrégoras deles pra alcançar a gente. E você falou dos orixás, né? O que são os orixás, exatamente? Os nossos queridos orixás, eles são os nossos deuses. Nós consagramos eles, assim como, por exemplo, a Igreja Católica consagra os santos. Tanto que na nossa religião a gente tem os sincretismos. No Candomblé, que é uma religião um pouco diferente, né? A Umbanda de raiz do Candomblé. Então, assim, no Candomblé é mais fácil eles acreditarem em lendas, não acreditarem, mas é que é deles. Tem lendas dos orixás, assim como tem até hoje das religiões afro, que são as destinatárias do Candomblé. E nós temos os sincretismos. O que seriam os sincretismos? Uma lenda que eu ouvi foi que os negros, para eles poderem fazer os rituais deles, escondidos dos brancos, né, que eles não poderiam saber, eles escondiam os orixás com as imagens da Igreja Católica. Isso, exatíssimo. Aí é uma maneira mais simples, né, de explicar, né,
de uma lenda que eu ouvi. Então, por exemplo, ficou Nossa Senhora de Aparecida. Muitas pessoas falam que é Oxum, mas em outros lugares eu já vi outra santa. Santa Bárbara, na Igreja Católica e na Umbanda, seria Iansã. São Sebastião, Xangô, São Jorge, Ogum, e assim saíram os sincretismos, né? Que eles escondiam alguns santos e assim acabavam consagrando os santos, só que de maneiras com nomes diferentes, né? Originações diferentes. Então o sincretismo é uma fusão de elementos, é isso? Sim, Exato. Ou seja, é uma evolução. É uma evolução. É aquela parte que eu te falei, eles tiveram que evoluir, então eles consagraram os orixás conforme os santos, por causa que senão eles iam ser perseguidos por eles estarem adorando os orixás, mas eles nunca deixaram de adorar, entende? Então, houve essa unificação da egrégora, da cristã com a Umbanda, para que eles pudessem continuar cultuando a religião deles sem serem castigados por isso. Entendi. Exato, e nós também acreditamos, né, nós umbandistas, Uhum. é que quando eu falo nós umbandistas, a gente também tem que perceber que há vertentes. Sim. Assim como na igreja evangélica, que é a vertente da Batista, a vertente da Assembleia, na Umbanda tem várias vertentes e várias raízes que surgiram, né? Hoje, por exemplo, tem um Umbandaime, que é a mistura do Santo Daime com a Umbanda. Tem um Umbanda simples, que tem algumas regras diferentes da Umbanda de raiz. Então, são várias vertentes. Eu acho que, da minha parte, deveria ter um estudo muito mais aprofundado para poder falar das vertentes, porque a Umbanda, ela é uma religião que ela abrange vários assuntos. Então, precisa de um estudo bem aprofundado para falar sobre muitas outras partes. Até porque você cita uma questão sua da Umbanda e essa questão vai acabar levando às outras 5. Então, uma pessoa que precisa da Umbanda, eu sempre falo que a Umbanda é mais na prática, mas todas as pessoas que vão lá, nós tratamos como irmãos. E todas vão ser ajudadas de uma maneira ou de outra. Isso é muito bom, né? Porque quebra até aquela visão que as outras pessoas têm. Não, é só aquele grupo que se entende e tem que fazer algum tipo de coisa pra entrar ali. Não, é bem aberto, né? É isso que vocês estão... Não, tanto que tem até a parte pra visita mesmo. Tem um lugar onde o pessoal pode... que se chama assistência, que é onde o pessoal visita, conhece. Se a pessoa às vezes precisa de uma limpeza, ou a mãe de santo, ou eles enviam a parte espiritual, a limpeza. Tanto que é uma coisa bem interessante que eu vou te falar. E isso daí serve tanto pra Umbanda como pro cristianismo e tudo. Quando o padre passa lá com aquela fumacinha na mão, né? O incenso ali, aham. O incenso, ele tá benzendo, não tá? Sim. Então, quando a gente passa também ali com a fumacinha na mão na Umbanda, a gente também tá benzendo. Também é o mesmo benzimento. E sabe por que o benzimento ele é feito com plantas, obviamente, que já é algo divino e natural. Mas sabe por que ele é feito em fumaça? Por causa que a necessidade do humano é ver, é enxergar, é ouvir, mas principalmente ver. Então o que acontece? A fumaça é para que a gente veja a fumaça aparecendo para ela limpar a gente. Mas na verdade a limpeza já está sendo feita antes. Uma representação da purificação que vocês estão fazendo. Exatamente. Exatamente. Então na verdade assim, a limpeza ela já está feita antes. Mas o ser humano em si, ele tem a necessidade de ver, né? Aquele ver para crer. Mas ele precisa enxergar para que ele seja purificado, porque senão ele não acredita que vai vir a purificação para ele. É igual aquela história, a água com açúcar, ela te acalma. Na verdade, ela não faz isso, mas se você acredita que ela faz, ela vai te acalmar mesmo. É o placebo. Sim, exatamente. E eu lembro que vocês falaram aqui a diferença da Umbanda pro Candomblé, vocês falaram que a Umbanda, ela deriva, né, do Candomblé, mas quais são as outras diferenças dessas duas religiões de matrizes africanas? Eu diria uma forma simples de explicar, na verdade, uma forma simples de explicar seria que a Umbanda tá mais próxima de nós, a egrégora de nós, seres humanos, e já o Candomblé tá mais próximo do divino em si, de não estar tão próximo dos humanos, né? Tá naquela categoria. Exato, os conhecimentos da Umbanda e Candomblé são bem relativos, né? Mas isso vai de vertentes a vertentes. Como, por exemplo, eu aprendi que no Candomblé eles consagram mais os orixás. Eles têm um nível aproximado mais com o orixá, né? Porque eles acreditam que o orixá é luz pura,
né? Nós acreditamos que o orixá é luz pura, o orixá, muitas das vezes eu também já ouvi falar que o orixá não teve vida na Terra. Enfim, então lá eles trabalham mais com a energia pura vinda do orixá. Nós temos os intercessores, que são os nossos guias, né? No candomblé, não que no candomblé não tem, eles também consagram os guias, mas a aproximação dele é mais para festas ao orixá, mais para louvação ao orixá. Não que na Umbanda também a gente não louve aos orixás, até porque, como eu disse, a Umbanda ela é de raiz, e então ela tem as raízes do candomblé. Até porque ela é uma religião mais nova, né? Então a gente tem os nossos guias, né? Que estão mais próximos do nosso plano, né? Do nosso plano carnal. E essa é a diferença. E esses guias, o que eles fazem? Obviamente, a palavra guia já diz muita coisa, mas numa questão espiritual, eles dão conselhos? O que eles fazem, assim? Eles dão conselhos, eles dão caminhos, eles dão uma luz, literalmente, para uma pessoa que está precisando. Às vezes as pessoas que vão, né, assistência, porque para explicar como funciona melhor a assistência, nós, os umbandistas, as pessoas, os irmãos de corrente, estão dentro da egrégora, dentro do templo, e tem uma separação, geralmente, né? Tem uma separação onde ficam o pessoal da assistência. E para ter um acesso ao guia, ela vai ter consultas. Ou seja, cada pessoa vai com guia, consulta. Isso é uma pessoa por vez. Toma um passe, o que a pessoa precisava. O que ela precisava procurar, seja uma cura, seja um abraço, seja uma palavra amiga, seja um caminho, literalmente, para o que ela precisa na vida dela. Então, é assim que nós temos acesso aos guias, né? Esses são os guias espirituais, que vêm para poder falar e nos dar uma certa ajuda. E é importante também saber de uma coisa que o tempo deles se passa diferente do nosso. Certo. Então, por isso que eles fazem um aconselhamento. Se ele sabe que, por exemplo, você vai escolher um caminho ruim, que ele já sabe, que já é presente lá pra eles, ele pode te aconselhar a você ir por outro caminho e mudar essa parte ruim que vai acontecer na sua vida. Então você pode ir ser direcionado para outro caminho e fazer as coisas boas. Por isso nós também temos uma coisa chamada interferência do livre-arbítrio. É quando, por exemplo, um guia, ele tem acesso ao que pode acontecer na nossa vida, ele tem acesso a muitas outras coisas que a gente nem imagina, porque é um mundo muito grande para explorar. Então nós temos a interferência do livre-arbítrio, que é um guia, às vezes, ele sabe o que pode acontecer, ele sabe até mesmo o caminho que a gente vai tomar, ele tá aqui para poder aconselhar, mas ele não vai poder colocar, por exemplo, falar, não faça isso, isso, isso. Ele tem que simplesmente pegar a verdade e guardar com ele e deixar acontecer o que deveria acontecer. Né, isso é a lei da vida, né? A gente tá aqui para viver o que tem para viver, eles não podem interferir nisso. Um grande exemplo disso é a famosa amarração amorosa. Muitas pessoas olham a Umbanda e acreditam que a amarração amorosa vai fazer a pessoa amada voltar e tudo mais. Para começo de conversa, quem faz amarração amorosa, nós não consideramos pessoas umbandistas, até porque a amarração amorosa é uma coisa assim que nós não podemos fazer de jeito nenhum, porque é interferência no livre-arbítrio. Ou seja, muitas pessoas vão atrás de charlatões que falam que são umbandistas, que fazem amarração amorosa. Literalmente, a interferência no livre-arbítrio do próximo não trabalham com guias espirituais de luz. Trabalham com guias espirituais das trevas, né, de baixa luz. Esses espíritos nós chamamos muitas das vezes de eguns, quiumbas, os espíritos zombeteiros, e cada espírito tem também uma vertente. Obsessores e tudo mais. Cada espírito desses tem uma vertente. Então, para deixar mais explicativo a parte da interferência do livre-arbítrio. Ou seja, eles têm sim um acesso à nossa vida, porém nem tudo que a gente quer saber eles podem contar. Igual, aproveitando a deixa aí, meu próprio acidente foi avisado para mim que talvez eu sofreria um acidente. Mas falaram pra mim não ter medo e não acreditar. Por conta disso, eu continuei seguindo minha vida e acabei sofrendo um acidente, mas eu fui avisado, entendeu? Podia acontecer ou podia não acontecer, mas já que aconteceu e... Você recebeu o conforto necessário para que quando acontecesse não tivesse tanto impacto no seu psicológico, no caso. Exatamente, né? Foi exatamente isso. Então eu fui avisado que eu provavelmente
viria a sofrer esse acidente, mas eu já sabia da situação se caso acontecesse. Podia também não acontecer nada, entendeu? Uhum. Mas se acontecesse, eu já sabia e todo o conforto necessário e saber que provavelmente eu ia sair bem, ia ser algo bem complicado, mas que eu sairia bem e tranquilo. E eu tô aí vivo pra poder fazer isso aqui, né? Cara, o papo tá muito da hora, cara. Tô descobrindo coisas aqui que é bem. Especialmente a parte da amarração amorosa, por exemplo, que eu não sabia que vocês não consideravam realmente como umbandistas esse pessoal que faz essas coisas. Inclusive, esse caminho que você citou, Joyce, dessa esquema das trevas, por exemplo. Sim. Existem rituais que Sim. essas pessoas fazem que pode levar ao mal de outra pessoa. Vocês consideram essas pessoas também umbandistas, de certa forma, ou também não? Não, Não é porque... só isso, tá? Não é só isso, só pra deixar claro que também, tipo, só aproveitando, não querendo cortar você, mas aproveitando, todo mal que você faz, você recebe de volta. Exato, nós acreditamos na lei do karma, até por causa de alguns orixás que são da justiça, como por exemplo o nosso querido orixá Xangô. Cara, muito legal. Essas pessoas que acabam indo a rituais de pessoas que se dizem umbandistas e acabam fazendo coisas absurdas, como por exemplo a morte de um animal, que você não vai consumir a carne, que pra gente é um grande pecado. Aí várias pessoas colocam o candomblé como principal religião que sofre ataques por isso. O candomblé, ele sim pratica alguns rituais que contêm sacrifício, mas o sacrifício tem que ser consumida aquela carne. O animal, ele não morre em vão, né? Até por causa que... E nem sofrendo, né? Até porque os animais têm, sim, uma certa energia pro orixá. Então, eles, se for a comida do santo em si, eles acabam pegando a energia da comida. Depois do axé, que a bênção na comida é dada, todos os filhos da casa precisam comer aquela comida. Não necessariamente todos, né? Porque várias pessoas não comem carne, por exemplo. Mas as pessoas acabam comendo e não há desperdício nenhum. Assim como uma pessoa que compra carne no mercado, por exemplo. Aproveitando a deixa, se você for ver que é puro preconceito, se você for pegar na Bíblia, na época de Caim e Abel, eles faziam sacrifícios de animais para Deus. Porque é uma troca de energia. Eles ofereciam o melhor deles para receber o melhor de Deus. Exatamente. Essas pessoas que se dizem umbandistas e acabam fazendo sacrifícios de animais, jogando a carne fora, acabam utilizando, às vezes, de pegar o dinheiro da pessoa, fazer amarração amorosa, acabar colocando coisas absurdas em trabalhos espirituais. Nós não consideramos umbandistas. Eu, principalmente, não considero a pessoa que faz isso uma pessoa completamente sem caráter, charlatão mesmo. Por quê? Primeiramente, essas pessoas que trabalham, que falam que trabalham com guias, muitas das vezes os guias de baixa energia que eles trabalham, nós estamos aqui, né, nós umbandistas, estamos aqui para poder tirar esses trabalhos feitos às pessoas, podemos tirar essas energias negativas que outras pessoas acabam mandando, entendeu? Muitas das vezes. Então, nós não consideramos umbandistas as pessoas que acabam fazendo mal para as outras. Existe sim a lei do karma, e existem também os aplicantes da lei do karma, mas a gente está aqui para não deixar com que isso aconteça. Então, a gente está desconstruindo isso da sociedade aos poucos. Isso vai demorar a acontecer, infelizmente. Mas agora, com o nosso avanço tecnológico, a gente vai poder ter um laço maior, ainda mais com a sociedade perante a isso. Sim, nossa, excelente, né? A gente sabe que existe muito preconceito com as religiões de matrizes africanas, né? Eu me lembro muito do documentário sobre o caso Evandro, né? Lá dos anos 90, das famosas bruxas de Guaratuba, né? Que no documentário mostrava bastante essa questão do quanto as pessoas elas eram intolerantes com esse pessoal, sabe? Como que vocês estão enxergando hoje em dia a relação dessas religiões africanas com o resto do Brasil, digamos assim? Acho que melhorou bastante. Mas mesmo assim, a gente ainda tá no caminho para poder
diminuir, parar com que as pessoas queimem terreiros, acabam apedrejando umbandistas, pessoas candombecistas. A gente ainda está lutando, assim como outras causas, né? Mas isso não vem ao caso do assunto. Como o feminismo, por exemplo, a gente está lutando para conseguir o nosso lugar na sociedade. E eu acho que ainda assim vão muitos anos de luta, né? Isso depende do avanço do ser humano. Mas, como eu disse, o avanço tecnológico nos permite criar uma corrente maior com a sociedade. Então, isso creio que vai mudando com os anos. A gente consegue trazer informação para as pessoas, porque antigamente elas não tinham informação, não sabiam o que funcionava. E tudo que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente não tem a informação, é sempre algo complicado de se lidar. Exato, todos nós acabamos tendo um preconceito, né? Mas antes, nós precisamos buscar, estudar, né, pesquisar sobre, ao invés de sair atacando as outras pessoas, tanto pelas redes sociais, tanto pessoalmente. E tipo, e pra vocês, como que seria pra conversar com uma pessoa, por exemplo, pegar seu Abirolaudo, de 80 anos, que ele chega assim, macumba é coisa do diabo e não sei o quê. Como que vocês fariam pra tentar convencer o seu Abirolaudo, não sei se esse é o nome que eu falei antes, mas enfim, como vocês fariam pra convencer esse cara a entender o lado de vocês? Mostrando pontos. Eu acredito que nós, hoje, deveríamos focar mais nas crianças, né? Mais nas crianças. Por quê? Porque é muito mais fácil você convencer uma criança de uma coisa do que uma pessoa bem mais velha. Pra convencer uma pessoa mais velha é difícil. É bem difícil, mas você mostrando realmente o que a religião faz com você, a pessoa boa que você é, mostrando algumas ações que nós, umbandistas e candombecistas, fazemos, eu acho que isso aos poucos poderia ser desconstruído dessa pessoa velhinha. Porque às vezes a gente gosta muito de conversar com pessoas que estão abertas, mas a gente vê bastante dificuldade com aquele pessoal que não quer saber, né? Por isso que eu digo justamente o discernimento e a paciência, porque é uma via de mão dupla. Então o que acontece? A gente tem que ter o direcionamento para saber como falar com aquela pessoa, porque o jeito que se vai falar com a criança não é o mesmo jeito que você vai falar com o adulto. Claro que tem pessoas ignorantes que é impossível mesmo a gente se comunicar. Então esse tipo de pessoa realmente, eu acho que não só na nossa religião, mas em qualquer lugar, são pessoas que não tem o que fazer e o correto é ignorar. Mas as pessoas que são mais velhas, e a gente tem que ter um certo respeito, até porque eles antecedem a gente. Então, a paciência, eu acho que é a chave pra gente poder fazer uma explicação. Exatamente, eu concordo. Mais construída, uma explicação bem construída, na verdade, é o começo para você fazer qualquer introdução pra pessoa. Por exemplo, eu fiz uma introdução pra gente começar a falar de Umbanda. Às vezes a gente tem que falar de outro assunto para poder causar a introdução para que a pessoa esteja aberta a ouvir sobre aquilo. É isso mesmo, é através do diálogo e da paciência, né? Como todas as coisas deveriam ser resolvidas, na verdade, né? E o que é mais considerado sagrado que vocês realmente sintam essa transcendência, assim? O que é mais sagrado pra vocês? Na verdade, eu acho que para começo de conversa é que a gente mesmo é um templo. Exatamente. Então, o sagrado já é dentro de você, o divino. Nós já somos sagrados por natureza. Você já é uma alma. Você só se conecta com outras almas que estão acima de você, que querem a sua evolução e você quer evoluir também. Então, você começa ao seu sagrado, você tem que entender você mesmo, você por dentro, para daí estar aberto a conhecer um mundo espiritual lá fora. Exatamente. Começa a partir de dentro para fora. Então, tipo, mais do que os rituais, mais do que necessariamente o externo, o cósmico, o interior de vocês é a principal coisa. Exato, porque quando você vai adorar os guias, vai adorar os orixás, nós temos que ir do coração aberto. Uhum. Então, não vai adiantar nada se nós não tivermos essa energia vibracional. Imagina comigo, ó, você tá... Coisa bem simples isso. Você tá indo fazer uma prova. Você se preparou para aquela prova. Então, você tá bem. Então, seu interior tá preparado para aquilo. Você tá preparado para receber o que você vai encarar ali de frente. Agora, se você tá pra baixo, eu não vou ir bem, eu sou ruim nessa matéria, eu não estudei nada, eu tô mal, teu interior tá horrível. Às vezes você sabe toda a resposta que tá ali na tua frente, mas você tá tão pessimista, tão mal,
que você não consegue enxergar uma resposta que você já sabe. Exatamente. E sobre agora vai aqui uma questão que eu escuto bastante sobre esses nomes em específico, mas nunca chegou a uma conclusão específica. Vocês poderiam me dizer o que é o tal do Exu que vivem falando por aí? Exu e Pombagira? Isso aí. Sim, claro. Exu e Pombagira são os nossos guias, e na nossa religião nós dividimos em esquerda, direita, e algumas, dependendo da vertente, tem a linha neutra. E citando agora o nome dos nossos guias, que são vários guias, temos a história deles de quando estiveram em terra e tudo mais. Então seria um assunto bem mais extenso, né? Mas dando uma resumida... Então, deixa só pra deixar também um pouquinho mais fácil o entendimento, os orixás eles estão um pouco mais no divino e os Exus eles estão na vibração mais humana, por assim dizer. Por isso que os humanos acabam, às vezes, se dando melhor com o Exu, na verdade. Porque o que acontece? Eles estão mais próximos a nós. Por quê? Porque muitas vezes eles fumam, eles bebem, mas por conta de que eles precisam disso para estar mais próximos da gente. Mas pode continuar, amiga. Pode continuar. Então, nós temos várias linhas, né? Assim como o que divide as linhas de esquerda, as linhas de direita. Nas direitas temos os pretos velhos, são os caboclos, os erês, que são as crianças, e cada um é regido por um orixá. Então seria um assunto bem extenso a falar, porque cada um deles estiveram uma história, estiveram em terra, estiveram em vida. Assim como os pretos velhos, a maioria das vezes, foram os negros que vinham do navio negreiro, trazidos para trabalhar aqui, mas não é regra. Às vezes você pode encontrar um preto velho que foi benzedeiro, enfim. Os caboclos são os índios, não só os índios do Brasil, também pode ser os maias, astecas, os incas. São várias linhas. As crianças são crianças que morreram, ou às vezes são crianças que nem estiveram vida na terra. Por quê? As crianças, algumas são as linhas mais puras que nós temos, né, da Umbanda. Porque criança tem uma energia pura. Então, crianças que são sempre acompanhadas pelos vovôs, que têm as energias sábias, que são os pretos velhos, acabam cuidando dessas crianças. Por isso eles estão divididos entre esquerda e direita. Na linha direita temos as linhas que são mais leves, mas a questão é mais fácil, são mais calmos. E na linha de direita também trabalhamos com os nossos orixás, né, que tem a luz pura, a energia mais leve. E uma coisa bem interessante de falar também, que todos os da esquerda são direcionados por algum da direita, sabe? Então eles não fazem um trabalho avulso. Exatamente. As linhas que são mais, digamos, da maneira mais chula de dizer, mais evoluídas, mandam nas que são menos. É só uma maneira mais simples, mais simplificada de dizer. Exus são pessoas, homens que tiveram em terra, e eles tiveram um passado, ou às vezes muito sofredor, ou às vezes fizeram pessoas sofrer, e pela lei do karma eles vêm aqui para poder, entre aspas, se redimir do que eles fizeram. Vêm para dar caminhos, vêm para ajudar, por exemplo, as pessoas com trabalho e tudo mais. As pombagiras são simplesmente a versão feminina dos Exus, né? Muitas tiveram um passado extremamente, às vezes, difícil. São várias histórias. De uma maneira mais simples de dizer, eles são mais carnais, né? Eles vivem mais com o nosso plano, eles convivem mais com o nosso plano, né? São os nossos guias, os nossos guardiões. Assim como todos, mas eles são considerados os nossos guardiões. E o que é a tal da incorporação? Que também eu vejo bastante as pessoas falando. A incorporação tem 3 estágios, né? A gente tem o estágio inconsciente, que é quando o nosso guia ele está completamente com a gente, no nosso corpo, de uma maneira mais chula dizendo. A semiconsciente é que ele está emanando uma energia, ele está muito próximo de você, ele está emanando uma energia entre o espírito dele, está se conectando. E consciente, né? Consciente é quando você tá, por exemplo, apenas recebendo a energia do seu guia. Então isso é muito relativo, a incorporação é muito relativa de pessoa a pessoa. Tem pessoas que são conscientes, tem pessoas que são semiconscientes, tem pessoas que são completamente inconscientes, e isso vai de cada pessoa. Aquela coisa que a gente sempre vê em tudo quanto é lugar, né, que a pessoa revirando o olho ou se remexendo, não é sempre um padrão daquilo, né, tem outros tipos, né. Não é assim, não, pode ter certeza que é conforme a vibração dele com a sua. Exatamente.
forma de energia que ele transmite a você. É muito da hora, sabe? Eu tô realmente bastante feliz de saber como é que funciona, mesmo eu sendo uma pessoa mais cética, digamos assim. Eu quero realmente conhecer nesse aspecto. Porque as pessoas acham que é um negócio que só vai lá e faz ritual e aquilo, e você vê que não, é uma coisa muito mais complexa, né? Tem toda uma logística por trás disso. Exatamente. Exato. Gente, então, pra finalizar, o que vocês gostariam de passar de mensagem pra quem nos escuta agora, a respeito do que conversamos hoje? Estejam mais abertos a conhecer antes de julgar, né? Porque existem sempre os dois lados da história e muitas das vezes as pessoas julgam um lado da história como se fosse a história inteira, mas não é. O que às vezes aparece ser assustador, assombroso, é por preconceito e sobre como muitas outras pessoas veem. Como no caso dos charlatães, as pessoas que a gente não considera bandistas. Então sempre busquem saber antes de julgar e sempre estejam desconstruídos e abertos a receber um novo conhecimento. Eu diria pra ir de coração aberto, coração limpo, se perguntar se aquilo mesmo é bom ou é ruim, porque seu próprio inconsciente vai dizer pra você se é bom ou é ruim. Então você tem que ter o conhecimento. A partir da hora que você conhece, sabe, entende, você pode ter a sua própria pauta sobre o assunto. Exato. Você pode dizer se é bom pra você ou não, porque o que é bom pra mim às vezes não é bom pra você, mas primeiro você tem que conhecer aquilo. Vamos supor, não escovar os dentes não era bom pra você. Depois você descobre que é. Você quando criança já um saco escovar os dentes, né? Aí daí você olhou assim, eu tenho que ficar limpo, né? Hoje em dia você não consegue ficar sem escovar os dentes. Exatamente. A partir da hora que você tem um conhecimento e saber o benefício que aquilo traz pra você, você muda seu conceito. Então, exatamente. Mente aberta, conhecimento e discernimento. É o que eu tenho pra deixar de recado. E complementando com a minha mensagem de leigo aqui, galera, não precisa ter medo, tá? Pô, vai conhecer sem precisar ter medo. Não é, até porque, como a gente estabeleceu aqui, é uma religião de luz, não é uma coisa que as pessoas gostam de... Até gostam, né, de acreditar que por ser uma religião diferente, ela tem que ter alguma coisa obscura e terrível por trás, né? Mas não, entendo que não precisa ter medo, sabe? Vá conhecer. Exato. E é claro, além dessa mensagem, eu gostaria de deixar a minha própria outra mensagem, que é, se você tá escutando isso no Spotify, espero que tenha gostado. E aqui no YouTube, por favor, se inscreva, deixe o like se você achou prazeroso escutar e ter recebido esses esclarecimentos aqui, certo? Cara, muito interessante, gente, de verdade. Eu achei muito, muito legal a participação de vocês. Foi um prazer, adorei. Então vamos fechando aqui. Um abraço pra todo mundo. Um abraço. Foi um prazer. Até mais. Falou, rapaziada.